Olá pessoal, meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador há 15 anos. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito de incontinência fecal. Vocês já ouviram falar em incontinência de urina, mas tem incontinência fecal também, que atinge a maioria dos idosos, cadeirante, pessoas que teve AVC, AVE, tá? A incontinência fecal, para os idosos, para todo mundo é horrível, mas só que para os idosos é pior. Porque eles não aceitam o problema. Eles não vão até o médico para ver se dá para solucionar esse problema. Eles tentam esconder o máximo. Mas chega um momento que os familiares começam a perceber que tá cheirando mal, o pai tá sujo, a mãe tá cheirando mal, a mãe tá suja. No começo pensa que é a roupa, então eles vão, fala para lavar a roupa, fala para trocar de roupa, começam os primeiros comentários assim. Depois que eles vão percebendo, eles vão achando, não tá dando tempo do pai chegar no banheiro, não tá dando tempo da mãe chegar no banheiro. Eles pensam que é isso. Mas, gente, chega a ser comum. O intestino ele vai perdendo as funções aos poucos. Eles vão tendo alguns problemas. Quando eles, vamos dizer assim, quando eles percebem, já tá com a calça suja. Às vezes, nem percebe que a calça tá suja. Eles não têm o controle do esfíncter mais. Mas se fosse apenas o controle do esfíncter, ainda teria daria para dar algum jeito, algum treinamento, fazer alguma coisa. Mas não, o intestino lento começa a sujar as calças. Os familiares começam a perceber. O familiar é frescura. É porque não vai no banheiro ou tenta segurar. Aí já vem um familiar e fala que é porco. Aí já quer levar ele para o hospital, forçar ele a ir para o hospital, forçar a passar numa consulta. E ele nunca vai aceitar isso. Esse é um dos problemas. É o convencer ele a ir pro hospital. Tá. É por causa da idade, perdeu a sensibilidade, por causa da alimentação. O que fazer? Porque os familiares começam a brigar até para lavar a roupa dele. E ele começa a parar de comer para evitar esse problema também. Já não come fibra, já não bebe água direito e começa com esse problema. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não inverter também. Para de comer, para de beber água, aí começa a ficar ressecado. É outro problema. Pode dar um fecaloma, aí precisa ir para o hospital para fazer até uma pequena cirurgia para desobstruir o intestino. Mas esse problema aqui é diferente. O intestino está cheio de fezes, eles não sentem. Quando o intestino está cheio de fezes, você segura para dar tempo de ir no banheiro. Você tem essa sensibilidade, vou no banheiro. Eles já não percebem que o intestino está cheio de fezes. Então vai vazando. Vai vazando. E eles não conseguem ter esse controle nem para segurar. E nem percebe também. Quando eles vão ver, já está saindo já. Então, esses idosos, é difícil de lidar com eles. É difícil de você explicar para ele o problema. A maioria das vezes você pode pegar, tentar montar uma rotina para ele,
tentar modificar a alimentação ajuda, vai ajudar muito, muito mesmo. Mas a maioria das vezes, você fazendo tudo isso, não dá certo. Continua do mesmo jeito. Aí você vai conversar com ele para usar uma fralda. Aí é uma tempestade. Ele andando, indo fazer seu joguinho na lotérica, indo pagar suas contas e ter que usar uma fralda. Para eles é a morte. Aí que muitos idosos entram em depressão. E a família ainda, a maioria das vezes, acha que é frescura. O idoso também entra em depressão quando ele se suja fora de casa. Aquele idoso que está acostumado a ir na lotérica, fazer o seu jogo, ele se suja num lugar desse que ele está acostumado a ir, que tem amigo, tem conhecido. Porque tem idoso que chega na lotérica, todo mundo conhece ele, todos os caixas conhecem ele. Acontecer isso com ele num ambiente que todo mundo conhece ele, para ele é terrível. Ele nem volta mais lá. Então, uma das coisas da rotina dele, que era ir pagar conta, fazer um jogo, até mesmo para jogar conversa fora com o pessoal, ele já para já. Aí ele começa a parar de ir nos lugares. Quando ele vai sair alguma coisa, ele enche as calças de papel higiênico. Ou ele fica toda hora preocupado. Mas só que ele vai esconder da família, vai esconder de todo mundo. Aí você vê aquele idoso entrando em depressão também. Aí aquele idoso começa a parar de comer também, de se alimentar. Por quê? Na cabeça deles, quanto mais eu como, mais vai vazar. Então eles mesmos começam a auto-se medicar, a primeira coisa. O intestino dele já está lento. A primeira coisa que eles começam a fazer é tomar um medicamento para cortar. Por quê? Para eles é uma diarreia. Mas só que nunca para essa diarreia, tá sempre vazando, sempre vazando. Então, eles começam a tomar chá. O que eles mais fazem é ir atrás de chá, medicamento natural. Aí eles vão atrás de um medicamento para cortar. Pensa que vai cortar. Às vezes, um medicamento que eles tomam para cortar absorve toda a água das fezes. Aí o intestino para de funcionar, absorve toda a água das fezes, essas fezes resseca e já se transforma em outro problema, o oposto. Já dá o ressecamento e ele não consegue fazer nada. Ele já não tem o controle do intestino direito, nem do esfíncter, aí dá o fecaloma. Aí dependendo na onde dá, vamos dizer assim, na alça do intestino, se dá um fecaloma na alça do intestino, um empedramento na alça do intestino, é tudo por cirurgia para desobstruir. Então, de um problema pode levar a outro. Tá? Se você consegue conversar com um idoso a respeito disso, você convence ele a usar uma fralda, ajuda. Por quê? Não vai ter medicamento que vai fazer efeito ali. Não vai ter um exercício que vai fazer efeito ali. Tem que saber lidar com a situação, você vai ter que saber lidar com o idoso, você vai ter que saber tudo sobre a alimentação desse idoso. Você vai ter que montar uma rotina para esse idoso. E a maioria das vezes você vai ter que montar uma rotina junto com a família. Porque até os netos dele, numa brincadeira, tira o sarro dele. Para ele isso daí é a morte. Ou ele fala para alguém não falar o que está acontecendo, o familiar vai lá e comenta com o outro e com o outro, todo mundo fica sabendo e ele percebe. Isso daí para ele é terrível. Então, primeira coisa, tentar solucionar o problema. Tentar ajudar ele com o problema.
Não se irritar com o problema. Se você é um cuidador, que a família percebe que está acontecendo isso, pensa que é frescura ou pensa que... Porque o pessoal já vai diagnosticando. Ah, é Alzheimer já. É demência, por isso que ele está... Vamos falar o português claro. Por isso que ele está se cagando. Já está com demência, não está percebendo nem que está se cagando. Não está percebendo nem que está se mijando. Esse é o português claro. O próprio familiar já vai rotulando já. É demência. Ou está com começo de Alzheimer. Quero ver quem vai olhar. A maioria das vezes fazem reunião com os filhos. Aí arrumam um cuidador. Um cuidador experiente já vai perceber já o problema. De conversar com o idoso, você já vai ver que não é esse problema que o familiar falou. É diferente. Aí a junta, por causa do problema, dá um pouco de... já começa a dar depressão nesse idoso. Aí que o pessoal termina de rotular mesmo. É Alzheimer mesmo. Aí dependendo da consulta que ele for, os primeiros médicos, ele não vai falar nada, ou começa a ficar confuso, que fica confuso mesmo. Um idoso com depressão, eles ficam confusos. Então já vai rotulando um problema para ele. Já vai rotulando uma demência. Já vai rotulando como um Alzheimer. Aí o que acontece? Quando chega um cuidador experiente, que sabe conversar com o idoso, não vai chegar nele para falar do problema dele diretamente. Só vai conversar. Você já vai ver que a conversa dele é diferente. Que ele conversa legal. Que ele sabe o que ele está falando. Aí vocês vão percebendo aos poucos que já é um problema do intestino. Um problema de controle do esfíncter. Aí sim o cuidador já começa a pôr na cabeça do idoso que não é nenhum problema desse, porque o idoso escuta os outros falar, é Alzheimer, é demência, e ele mesmo começa a acreditar que tem. Ele começa a formar essa doença na cabeça dele mesmo. E ele vê esse problema, aí ele mesmo fala, é isso mesmo que eu tenho, já estou com Alzheimer. Então a família acredita e faz o idoso acreditar também. Aí desanda tudo. Aí quando chega o cuidador e percebe que não é demência, percebe que é só um problema de intestino, um problema no esfíncter por causa da idade, aí já é meio caminho andado. Ele não quer sair com medo de sujar a calça, de sujar a roupa. Você convencer ele a colocar uma fralda. Não falar nem que é fralda. Porque hoje tem aquelas fraldas de vestir, parece mais uma cueca do que uma fralda. Fala assim, ó, tem uma cueca aqui que já é para quem tem esse problema. Quando você fala que tem uma cueca, por mais que ele vê que é uma fralda, ele mesmo fala, ah, não é fralda não, é cueca, essa daí eu ponho. Então você tem que saber onde atingir o idoso, para ele ver que você quer ajudar. Você não vai deixar ele passar vergonha. Tem como solucionar o problema dele. Se não tiver como solucionar, vai ter como evitar. Evitar um constrangimento. Pedir para os familiares não ficar comentando perto dele. Então, vamos dizer, essa cueca que é uma fralda, já ajuda bastante. Eles nem se importam de colocar ela. O que eles não querem é aquela fralda lá de você abrir e colar na frente com os adesivos. É diferente. É como que eles mesmos falassem para eles, eu não estou usando fralda, eu estou usando uma cueca um pouco mais grossa. Então você vai levando eles desse jeito. Você vai ajudando ele nesse problema. Primeira coisa, evitar que os outros saibam. E você mesmo falar para o idoso, não vamos deixar que os outros saibam disso. Tem como a gente esconder.
O senhor não precisa ficar trancado por causa desse problema. Vamos esconder, ninguém precisa ficar sabendo. Então vamos mostrar para esse idoso que as pessoas não precisam ficar sabendo. Que ele não precisa se martirizar para tentar esconder. Que com uma fralda, aquelas fraldas de vestir, a fralda que parece uma cueca, é tranquilo. Nem vai parecer que é fralda. Então você já vai organizando a cabeça dele desse jeito. Você já vai motivando ele desse jeito. Aí depois sim você pode tentar controlar a alimentação dele. Formar uma rotina para ele. Mas o problema dos idosos é passar vergonha. É mostrar para a família que está precisando de ajuda. Principalmente por causa desse tipo de problema. Esse é o problema. Segunda coisa, o idoso aceita usar a fralda. Legal. Aí vem um e tira sarro dele. Aí vai tudo por água abaixo. E às vezes não é gente de fora que tira o sarro dele. É gente da própria família. Isso, você como cuidador tem que tomar cuidado. Você como cuidador tem que conversar com os familiares. Para evitar esse constrangimento. Evitar do familiar de ir lá comprar o pacote de fralda e vir com ele debaixo do braço e falar assim, é pro senhor. Vamos evitar esse constrangimento. Você vai comprar um pacote de fralda para o idoso, que ele tem esse problema, você vai pegar, você vai tirar, vai dobrar bonitinho, vai pôr lá na gaveta dele, como se fosse a gaveta de cueca. Vamos conversar com o idoso, olha, é uma cueca descartável. Então tem maneiras de interagir com ele, tem maneiras de fazer ele se sentir bem. Porque a maioria desses problemas não vai ter como evitar. Não vai ter medicamento que vai fazer evitar. Você vai ter que fazer ele se alimentar. Vai ter que fazer ele beber água. E vai acontecer isso. Pode formar uma rotina para ele. Vai acabar acontecendo. Então quando ele aceita o problema que tem, aceita a ajuda, a vida normal. Mas quando os familiares, vizinho, começa a rotular, é Alzheimer, começou a se trancar dentro de casa. Ó, não tá comendo mais. Aí vem aquele filho lá que ajuda, dá uma passada lá quase todo dia, ou dia sim, ou dia não, deixa alguma coisa para ele comer, e percebe que ele não está se alimentando, que ele não comeu o que o filho levou. Aí já começa os filhos a prestar atenção, que tem algum problema. Ou ele para de sair. Ele era um idoso ativo. Não tem nenhum problema, parou de sair, está ficando mais trancado dentro de casa. Os familiares começam a perceber também. Então, gente, todo mundo já começa a rotular, é Alzheimer. Aí quando começa a ver ele sujo, ou com algum problema, ou tentando esconder, o que acontece? O familiar vai e fala, é Alzheimer mesmo, não está segurando nem as fezes. Daqui a pouco está se mijando pela casa. Então é isso que temos que tomar cuidado. É isso que você pode ser chamado para auxiliar num banho, ou ver o que está acontecendo, porque o idoso vai se irritar. O idoso não vai aceitar. Aí começa um atrito com o filho e o idoso. O que acontece? Eles vão chamar um cuidador. Vocês vão perceber isso. Tem como perceber isso. Aí quando você consegue resolver um pequeno problema, ele já começa a voltar ao normal. Senão, o próprio idoso aceita uma doença que ele não tem. A maioria dos casos é isso. O idoso acaba aceitando a doença que ele não tem.
A doença que rotularam ele. Ele entrou numa depressão? Entrou. Teve uma depressão? Tem uma depressão. Mas por causa de um problema. Mas dessa pequena depressão que o idoso teve, ou tem, o pessoal já vai formulando que é uma demência, que é um Alzheimer, que é totalmente diferente. Quando o familiar começa a perceber, ou leva num médico que vê que ele está com uma depressão, que não é uma demência, não é um Alzheimer, aí sim começa a estudar, começa a pesquisar para ver o que aconteceu, desde quando ele está desse jeito, o porquê que ele está desse jeito. E vai ser difícil porque ele não vai falar. Vocês vão começar a perceber. Aí quando começa a perceber, aí sim, dá para tentar solucionar o problema. Ou evitar constrangimentos. Então tudo é uma, vamos se dizer assim, é um conjunto entre família e cuidador. Por quê? O idoso, ele já não quer nem escutar mais ninguém. Ele já foi rotulado, já está acontecendo esse problema. Ele se constrangeu em algum lugar. Se tem que voltar para casa de ônibus, ele já vem andando. Isso daí bagunça a cabeça dele mesmo. Uma simples coisa, como uma incontinência fecal, acontecer com um idoso, no meio de multidão, ou lugar que ele está acostumado a ir, com um amigo ou com um conhecido, o que acontece? Esse constrangimento não leva eles apenas a uma depressão. Esse constrangimento tira eles do, vamos dizer assim, da sintonia. Para ele foi tão constrangedor que eles começam a ter esquecimento. Eles estão indo embora pelo que aconteceu, eles não vão pegar ônibus porque ele está sujo. Ele vai embora andando. E não consegue chegar em casa, até se perde. O constrangimento foi tão grande que bagunçou a cabeça dele. Por causa do nervoso. Tem idoso que passa uma vergonha dessa, a pressão sobe. Tem até um AVC. Então, nós como cuidador, temos que observar tudo isso. Temos que explicar para a família isso. Vocês vão se deparar com vários casos desse jeito. Muitos casos. E é o quê? É explicar, é conversar, tentar solucionar, tentar evitar constrangimento, constrangimento na rua, constrangimento com os familiares. Então, tudo é um conjunto. Tudo é uma união entre família, cuidador e o idoso. Tem que saber conversar, não apontar. Muitas famílias vai apontar. Vai chamar ele até de porco. Esse é o problema. E o idoso não esquece. Apontou ele, xingou ele, ele não esquece. E aquela pessoa vai oferecer ajuda, ele não vai aceitar. Aí depois que o familiar descobrir que é um problema, que não tem nada a ver, que é o idoso, que é que ele está com Alzheimer, que não tem nada a ver, vai querer voltar atrás do que falou para o idoso, não consegue. Perde a credibilidade com o idoso. O idoso não confia nessa pessoa. Então, vamos observar, vamos tentar ajudar. Se você vê alguma vez acontecer isso, não aponta, não chega falando diretamente. Tenta conversar sobre outras coisas até chegar nesse ponto. Vamos tentar solucionar. Não junta toda a família para apontar.
Não vamos diagnosticar esse idoso. Não vamos rotular ele com algum problema, com alguma doença. Vamos tentar levar no médico? Vamos. Vamos tentar perguntar, mas não apontar. Vamos separar as coisas, ter paciência, porque ninguém faz isso porque quer. Ou a família não percebe, fala assim, nossa, tá fedendo. Não toma banho. Porque é assim que funciona também. Não toma banho, tá fedendo, tá cheirando mal. Ah, não vou chegar nem perto. Aí quando é o neto, então, aí que maia mais ainda. Nossa, meu avô tá fedendo. Aí quer ajudar, faz errado. Vai tomar banho, vô, você tá fedendo. Eu já vi acontecer isso já. Você quer ajudar? Não expõe na cara dele o problema. Tenta perguntar o que está acontecendo. Tenta observar o que está acontecendo. Você vai ver que ele vai começar a virar a cara para todo mundo. Vai apontar ele, ele vai virar a cara para todo mundo. Então, quando você quiser ajudar, ele não vai aceitar. Quando era para ter ajudado, chegaram errado, abordaram de forma errada, aí não dá certo. Vamos saber abordar essa pessoa. Vamos mostrar para o familiar que é um problema que ele tem. Não vamos comentar perto dele. Escolhe um do familiar ou escolhe o cuidador para conversar com ele. Ele mora sozinho, ele não consegue lavar as roupas, já está sujando bastante roupa e agora ele também não consegue lavar. Está precisando de ajuda. Ah, ele não está indo buscar nem as coisas dele no mercado porque ele não está saindo de casa com vergonha. Então, escolhe um dos familiares para poder falar com ele, conversar com ele. Não vai todo mundo de uma vez. Isso ajuda muito também. Tem outras coisas que dá para ajudar, dá para solucionar, dá para evitar. Isso vai do cuidador também. Aqui eu estou comentando por cima para vocês. Não é uma simples sujeirinha. Não é um momento assim. Ah, só foi um momento agora e não teve mais. Gente, é o dia todo. É o dia todo sujando roupa. Por isso que a família rotula, entendeu? Por quê? Porque é o dia todo. Então vamos prestar atenção direitinho, vamos saber chegar. Ninguém vai fazer isso de propósito. Um problema ali está instalado, um problema ele tem. Então vamos saber observar, vamos saber qual é o problema certo dele para poder conversar com ele. Não vamos rotulando mesmo, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês.